Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo o João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. João, apresente o nosso grande convidado de hoje, por gentileza. Boa. Fala aí, galera. Muito prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E prazer também estar entrevistando uma pessoa incrível, já que eu já tive a oportunidade de conhecer presencial. Então, assim, pô, tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito massa, né? E quem que a gente está trazendo? A gente está trazendo aqui o Shira. O Shira que é empreendedor desde a Web 2, vamos dizer assim. O foco dele foi mais no marketing, social media. E também é colecionador, investidor de NFTs, conhecido mundialmente na cena da Web 3. Também é um dos fundadores da Fingerprints DAO, uma das DAOs de maior renome quando o assunto são NFTs, além de outras coisas que a gente também vai abordar no decorrer do episódio de hoje. Shira, seja muito bem-vindo, meu caro. Se apresente aí. Gente, primeiro de tudo, obrigado aqui pelo tempo e oportunidade. É um prazer estar falando com essa comunidade que certamente é uma das comunidades mais fortes aí em Web3 no Brasil. E eu tenho muita honra de poder participar desse papo com vocês aqui. Bom, meu nome é Shira, eu sou empreendedor por natureza, sempre gostei muito de construir coisas. Meu background é de tecnologia, então sou um cara um pouco mais técnico, sou formado em ciência da computação e sempre tive envolvido com desenvolvimento em geral. E isso passou pelo todo o meu histórico aí de empreendedorismo, então sempre fundei empresas de tecnologia. E mais ou menos lá para 2017, eu comecei a entrar no mercado de cripto. E esse mercado de cripto acabou me engolindo aí de todas as maneiras possíveis, intelectualmente, em termos de carreira, de tudo. E migrei para esse mercado, mas também com essa visão de construir. E construir alguns negócios dentro desse universo aqui que variam desde a parte mais de investimento, né, de fundos, passando também por uma parte em DeFi, depois uma parte em NFTs e DAOs, no final das contas aí. Então, passei por quase todas as grandes áreas de cripto, digamos assim. Muito legal, muito legal. Seja muito bem-vindo a Bankless. Eu já lhe pergunto, você tá em cripto desde 2017, agora empreendendo dentro do universo cripto, mas de fato existe alguma outra coisa além de investimentos que te motiva a estar em cripto? Por que você está em cripto? Assim, para responder essa pergunta, eu tenho que meio que falar um pouco da minha história dentro de cripto. Eu vou pincelar bem rápido ela aqui. Então, eu entrei em 2017 com o viés de investidor. Meu viés era de investidor, porque eu tinha acabado de fazer um exit numa empresa que eu tinha em 2015, eu tive que ficar nessa empresa por mais ou menos 2 anos e meio, e queria, de alguma maneira, entrar em algum outro mercado, e o mercado de cripto, do ponto de vista de investimento, fazia sentido para mim. Quando eu olhei a tese de Bitcoin, especificamente, e depois estudei, né, a parte mais técnica ali de como funcionava a rede, e até eu li código-fonte de Bitcoin, etc., aquilo me deu um estalo e eu falei, putz, essa é uma tecnologia que é mais do que uma simples tecnologia, é ali uma base para uma nova estrutura econômica. Então, olhei isso, comecei a investir de forma mais ativa ali, mas daí fui engolido pelo universo e acabei indo para a parte de research, depois abrir fundos, etc. Então, hoje, o meu ângulo em cripto, ele não é muito de investimento, assim, aquele investimento mais passivo, digamos, né? Meu ângulo hoje é mais de construção mesmo, eu gosto de participar de projetos de forma mais ativa, em diversas frentes, e de alguma maneira eu abracei esse espírito do Web3. Todas essas propriedades aí tem muita ressonância com o que eu sou como pessoa também, então, assim, eu encontrei um ambiente muito fértil para eu me expressar também, pessoalmente. Então, minha resposta é não, eu não sou apenas um investidor hoje, eu tenho vontades e efetivamente estou executando elas no sentido de construir algumas coisas dentro de cripto aqui. Boa, Shira, aproveitando que você já tocou no assunto de mudança de pensamento, né, cara? Cara, já vou puxar as perguntas mais elaboradas aqui então. Cara, a gente encontrou uns tweets seus de 2018 e de 2019, focando muito nessa parte de análise técnica, indicadores mesmo, gráficos e etc, etc, né, cara?
E hoje, que eu estou entendendo, assim, sua visão mudou bastante sobre esse mercado, hoje sendo muito mais um builder, vamos dizer assim, cara. Pô, quando que isso mudou e, assim, teve algum trigger, assim, alguma coisinha que você falou, cara, pô, isso aqui não é só uma forma de ganhar dinheiro, isso aqui é um mundo que a gente está construindo, sabe? É, eu acho que teve um certo trigger, e esse trigger foi o mercado de DeFi, quando ele apareceu em 2019. Assim, o mercado de DeFi ele ficou mais forte no período de 2019 e 2020. E eu estava com esse viés de investimento. Na época eu tinha uma empresa junto com um sócio meu chamada Polvo Technologies, e a gente fazia basicamente trading, só que com inteligência artificial, com machine learning para fazer trading ali. Então usava muito dados on-chain, esse tipo de coisa, e a parte de research era muito forte dentro da empresa ali. Mas quando apareceu o universo de DeFi, ele meio que desafiou a gente, porque, primeiro, tava aquela insanidade de retorno, então você tinha que meio que, mesmo que você fosse um puro investidor, você tinha que entrar de cabeça ali, entender o que estava acontecendo, você acabava entrando em contato com a própria tecnologia que estava por trás. Eu tive a sorte de ter esse background tecnológico, então eu entrei e olhei tudo que estava acontecendo do ponto de vista de smart contract mesmo, programei algumas coisas e logo vi que era assim um mercado totalmente inexplorado e novo. Dava para fazer o que você quisesse ali dentro, porque estava tudo sendo construído. Eu vi os grandes protocolos sendo construídos, os Vampire Attacks que teve ali lá atrás, esses protocolos ganhando tração. E estudei eles tecnicamente, bem profundamente, tecnicamente, assim. E por isso, quando você faz isso e vê que é tudo meio que o mato alto, né, que é o jargão que o pessoal usa hoje, dá vontade de construir. Você, como uma pessoa que tem, né, o skill para construir e gosta e tem o perfil, você quer construir. E foi aí que eu meio que saí desse papel mais de investidor para um papel mais ativo no mercado de Web3, mais como um DGen logo de cara, assim, entrando em tudo que é protocolo, pensando em maneiras de alterar esse protocolo, de criar forks para fazer outras peças de Lego em cima do que estava sendo construído. Mas se eu olhar bem, assim, do ponto de vista do que eu fazia no dia a dia, eu já estava construindo, só que o viés era um viés de investimento. Estava construindo um fundo que exigia muita pesquisa, de inteligência artificial, etc., que era uma construção diária. E é um mercado super difícil, super competitivo também, que exige uma carga assim, de trabalho muito grande. Então, eu estava construindo, só que com outro viés, né? Então, eu acho que eu nunca efetivamente passei por essa fase meio passiva, assim, de, não vou construir nada, vou só ficar aqui no investimento. Eu sempre tive de alguma maneira envolvido, né? Top demais, top demais. Ô Shira, você fala um negócio aí que é interessante. Lá atrás, quando você iniciou aí no DeFi Summer, né, tinha que esses APIs altos e tal, e você podia escolher o que você queria que fosse construído. Tinha muita oportunidade. Você diria agora, no momento atual, 2022, uma pessoa que nunca escutou falar de cripto, quando ela entrar em cripto, você acha que esse mercado ainda está no início? Ela ainda vai ter tem oportunidades ainda ou você acha que a gente já está muito além comparado a essa época aí atrás? Eu acho que tem muita oportunidade ainda, tá? Não acho que tem tanta oportunidade como tinha, né, no verão ali de DeFi ou bem no começo de NFT. E, mas tem muita oportunidade. Quando eu falo isso, eu quero, na verdade, evitar que a pessoa entre e fale, vou montar aqui uma coleção de uma figurinha aqui e vai explodir, vou ficar rico. Essa expectativa, eu acho que você tem que diminuir. Se alguém está com essa expectativa, esquece. Talvez esses acontecimentos que aconteceram lá em DeFi e NFT bem no early stage não vão acontecer na mesma magnitude e na mesma loucura. Embora eu acho que vá ter loucura ainda, quando tiver outro bull run aí, talvez tenha loucuras acontecendo, mas talvez em outros domínios, assim. Mas tem muita coisa para construir. Tem uma infinidade de coisas para construir. Tem uma migração muito grande de capital intelectual para essa área. Então tá todo mundo entrando agora. E assim, é um negócio que não chegou, não passou ainda daqueles early users ainda. Então, quando chegar assim numa massa de usuários, vai com certeza ter muita coisa para crescer ainda. Então,
eu vejo muita oportunidade ainda para quem vai entrar agora e para construir uma carreira, uma carreira sólida e meio meteórica ainda dentro desse mercado. Boa, legal. E Shira, conta pra gente assim, pô, você já empreendia na Web 2, vamos dizer assim, tinha uma empresa fora do universo cripto, né, cara? E o que que te levou a falar, tipo, pô, isso aqui faz sentido, assim, vale a pena eu dedicar meus esforços para isso aqui? Porque, cara, 2017, 2018, assim, a gente mal sabia que era cripto, assim, por mais que já tinha um avanço muito grande de 2013, vamos dizer assim, ainda era mato, né, cara? Comparado com hoje, principalmente. Então, o que que te fez acreditar nesse mundo louco e falar isso aqui vale a pena eu desperdiçar não, eu gastar meu tempo, assim, estudar, etc. É, eu tenho uma história para cada das grandes ondas de cripto que eu surfei. E cada uma tem uma história diferente, assim, do porquê. E todas elas vêm com um clique, com um momento que eu olho e entendo que aquilo tem uma narrativa que é de longo prazo, que é uma narrativa, assim, mais sistêmica, mais até social do porquê de existir aquilo. E isso aconteceu quando eu entrei em Bitcoin, basicamente, que o Bitcoin, a narrativa ali, eu achei, principalmente, a parte técnica sensacional. Quando eu entrei em contato mesmo, entendi o que era um mecanismo de consenso, de como funcionava nas entrelinhas ali e por que funcionava. Eu achei, assim, muito bonito em termos técnicos, assim, né? Isso tem. Mas a narrativa monetária, assim, de Bitcoin, dentro até da minha ignorância na época, eu conheci um pouco do mercado financeiro, tinha um conhecimento razoavelmente bom, mas não tinha um conhecimento tão bom de macroeconomia. E as narrativas que o Bitcoin estava se propondo a resolver naquela época, que são quase as mesmas narrativas hoje, embora elas tenham mudado um pouquinho, fizeram muito sentido para mim, né? Dentro até da minha ignorância, algumas coisas acho que eu fui até meio utópico, digamos assim. Acho que todo mundo começa um pouco nesse lado mais utópico. E fez sentido, e essa narrativa do Bitcoin hoje é clara, óbvia, mas não era clara, óbvia para todo mundo, e muito menos para quem estava fora do mercado de cripto, né, nessa época aí. Isso me fez ter uma energia, uma vontade muito grande de estudar esse espaço, mas por incrível que pareça, o que mais bateu em mim foi quando depois entrou a parte de NFT, sendo bem sincero. A narrativa de NFT, para mim, foi uma narrativa muito mais forte, até, assim, pessoalmente, do que a narrativa própria monetária de Bitcoin. Que na época eu já estava dentro do mercado há um bom tempo, já conhecia pessoas muito especiais, muito inteligentes dentro do mercado. E quando eu olhei a tecnologia de NFT, eu falei, cara, isso aqui tem um potencial muito grande, né? E a narrativa andava mais ou menos assim, do tipo, a internet veio, né? A internet mudou a maneira com que a gente se comunica, e ela trouxe algumas propriedades para o mundo assim digital que a gente nunca tinha visto antes. Então, por exemplo, você pega uma peça de informação, você pega um livro ou uma revista, para você passar aquela informação à frente antes da internet, você tinha que fazer uma cópia física. A informação ela propagava por uma cópia física da informação. Então, quando veio a internet, ele quebrou esse padrão, e para copiar uma informação, você não precisava mais de um meio. Você podia copiar de uma maneira grátis, assim, free, e você podia fazer quantas cópias quisesse e a informação era exatamente a mesma. Então a internet, obviamente, quebrou muitas indústrias que dependiam desse meio físico para propagar a informação. Isso foi super legal, tá? Achei isso incrível, mas ela trouxe um outro problema. Do outro lado, toda informação poderia ser copiada. E toda informação poderia ser replicada. E você teria muita dificuldade de atrelar uma informação a um dono dessa informação. Porque a informação ela propagava de uma maneira incontrolável. E quando eu vi a tecnologia de NFT, pela primeira vez eu conseguiria juntar uma informação com uma carteira e definir quem que era o dono daquela informação. Isso tem um poder enorme, porque antes você não podia ter um ativo digital, porque tudo poderia ser copiado a custo free, e a partir do momento que você tem uma tecnologia como NFT, você pode ter um ativo digital, porque agora você tem a questão de uma informação e atrelado a um endereço que detém aquela informação. Isso, obviamente, sem depender de um agente externo, de um terceiro ali para pautar aquilo ali.
Isso para mim foi mágico. Eu falei, putz, isso tem um potencial muito grande. E quando você junta com uma visão mais de longo prazo, que é a visão de que o mundo está se virtualizando, então você pega hoje, vai no restaurante, tá, metade das pessoas estão no celular. A gente está aqui usando um meio digital para conversar. Então nossa vida está muito virtualizada hoje e ela vai se virtualizar ainda mais. Então tem uma onda de virtualização chegando muito forte e ela não tem mais volta. Quanto mais a tecnologia avançar, mais a gente vai viver no mundo virtual e menos no mundo real. Então você pega uma tecnologia que permite ter ativos digitais no mundo virtual e uma onda de virtualização muito grande, é uma combinação explosiva assim para você ter negócios aparecendo assim e apostar nessa tecnologia. E foi isso que fez eu meio que mudar assim, virar a chave para o universo de NFTs, mesmo tendo um negócio já rodando baseado na parte de investimento, DeFi, etc. E colocar minhas energias para esse universo. Essa visão mais assim, mais estratégica do que poderia ser, sabe? Boa, Ishira, me conta mais uma coisa. Como é que foi assim o approach das pessoas ao seu redor quando você falou para elas, cara, vou botar meu dinheiro em figurinha digital da internet? O pessoal reagiu bem? Como é que foi assim, a primeira reação? Que eu sei que depois você explicar e tal, mas assim, a primeira coisa que o pessoal falou foi o quê, cara? Explica pra gente como que foi sua explicação aí com essas pessoas. Hoje eu tô mais safo até pra explicar. Eu meio que explico essa narrativa que eu falei pra vocês, é o que eu uso pra explicar. Mas, e não é fácil, né? Porque tem que gastar muito tempo pra falar isso e às vezes é interrompido, né? Não é tão fácil de levar essa narrativa pra frente. Mas lá atrás, cara, eu evitava, pra falar a verdade. Porque eu tinha uma noção que era um negócio meio de doido, assim. Se você olhar, assim, um olhar mais naivo, assim, um olhar mais inocente, olha e fala, não faz sentido. Eu mesmo eu poderia ver outras versões de mim olhando para aquilo e falando, não, isso é uma puta besteira aí. Ainda mais quando tem algumas coisas que apareceram dentro do universo de NFT e cripto que são meio infantilizadas mesmo. Figura do macaquinho e tal, não sei o quê, que ajuda mais essa narrativa, né? Então, atrapalha muito. As pessoas gostam de pegar algumas âncoras ali, meu, e criticar por aquilo. Então, eu evitava muito falar sobre isso com qualquer pessoa que não era do universo de cripto. Eles sabiam que eu estava envolvido com cripto, a maioria das pessoas que eu tava nem no meu circuito ali social, mas algumas coisas eu evitava mesmo falar, porque eu saberia que para eu conseguir explicar, eu teria que ter um tempo de conversa, eu teria que ter um diálogo, sabe? Não dá para simplesmente jogar informação, comprei um negócio aqui de macaco aqui. Pô, não vai rolar. Não vai ter como o diálogo acontecer, a pessoa entender o racional que está por trás. Mas isso mudou um pouco depois. Depois eu acho que aconteceu um negócio muito mais assim, passivo, do tipo, elas começam a me perguntar, não, ô Shiro, eu acho que você tá nesse negócio aí, né? Mas por quê? Me explica porque eu tô vendo sair do jornal, tô vendo, sei lá, o Neymar comprar, não tô entendendo, tô achando a maior cagada. E, meu, você é uma pessoa que eu conheço, que eu acho que tem um certo discernimento, e você tá comprando isso, fazendo isso, por quê? E daí eu conseguia ter esse tempo, essa vantagem de poder ter a pessoa querendo realmente ouvir, entender a tese por trás ali do que eu estava fazendo. É, então, de algum modo, eu não fui um bom evangelizador, digamos assim, do mercado, né? Porque eu evitei um pouco essas dores iniciais aí. Como é comum, assim, para outras coisas que eu fiz na minha vida também, algumas coisas, eu sempre gostei muito de coisas de fronteira, eu sou um cara que gosta muito de explorar coisas muito no limite, assim, do que está sendo pensado, feito, etc. Então eu me deparei com essa situação várias vezes. E a primeira coisa, quando a gente vê uma coisa de fronteira, é a gente fazer um paralelo com o que a gente já conhece, com os modelos mentais que a gente já tem, e a gente tomar ali uma decisão mental de se aquilo faz sentido ou não. A maioria das vezes é um bom mecanismo. Você tira um monte de coisa que não faz sentido da sua frente, você ganha energia e tal, mas você deixa de pegar muita oportunidade que está lá no meio, perdida, que você vai ver só depois. Aconteceu isso comigo com o próprio Bitcoin. Tem um amigo de faculdade, fez faculdade comigo na faculdade e falou de Bitcoin para mim e, cara, deixei passar, porque eu não entendi a narrativa. Quando você não entende logo de cara, você deixa. Eu, na minha. é, eu tinha uma certa prepotência nesse sentido de que, não entendi, então não deve ser bom. E hoje eu entendo, hoje eu, com um pouco mais de experiência, eu entendo que essa prepotência me tirou algumas oportunidades da mão que poderiam ser muito melhores, assim, para minha vida, né?
Massa demais. Em 2021, que foi o ano onde NFTs foi eleita a palavra do ano, se eu não me engano, né, João? Acho que foi 2021. Você tweetou assim: PFP NFTs are about social status. E depois você continua falando e no final você fala: The less people know you, the more relevant your PFP is. Eu queria saber o que você quis dizer com essa frase, o que significa PFP também. Boa. Pô, nem lembrava desse tweet aí. Mas pelo menos eu não me arrependo. Eu tô olhando aqui e não me arrependo. É, bom, PFP, né, é Profile Pictures, né, que é um jargão, né, dentro do universo de NFT, que são aqueles NFTs que são feitos, né, é, são basicamente usados como figura de perfil, foto de perfil. São famosos CryptoPunks, Bored Apes, as principais coleções, né, os PFPs são os NFTs hoje que tem mais relevância em termos de market cap, esse tipo de coisa, de floor price. E eles eu acho que era muito difícil de prever que isso poderia acontecer, tá? Isso é um negócio que o PFP nasceu assim, meio que com uma tentativa de fazer um novo CryptoPunk ali atrás, mas sem essa pretensão de ser o que é hoje. E virou o que é hoje. Eu tenho uma tese para isso. Quando eu falo uma tese Renato Shira aqui, que não foi provada, assim, eu não tenho nenhuma vontade de tentar provar isso, mas de que a grande parte desses PFPs eles nasceram através de um mecanismo de status social mesmo, que foi muito alavancada pelos próprios CryptoPunks, né? E Bored Apes lá, que você ter um daqueles PFPs, de alguma maneira, e colocar isso no seu perfil, mostrava que você tinha um status social ali dentro dessa comunidade Web3 maior, ou é uma sinalização, né, que o pessoal de ciências sociais gosta de usar, uma sinalização social de que você pertence a algum grupo, ou você tem um status social diferenciado em relação ao resto das pessoas. Isso se perpetuou e perpetua até hoje, né? Essa associação de status social com NFTs em geral é muito forte e é o que hoje ainda faz com que o mercado é o principal driver de mercado hoje. Então, ó, toda essa narrativa de utilidade, ela é legal pra caramba, tal, etc. Mas as pessoas só pagam. Uma festa que você vai lá do Bored Ape, uma entrada numa festa não vale $100 mil, que é o custo de um Bored Ape, né? Não tem festa que valha isso. Só o que vale, na verdade, é o fato de você ter um Bored Ape no seu perfil e você manda uma mensagem para qualquer pessoa da comunidade ou de NFT em geral, o cara vai te ouvir. Porque você tem aquela foto de perfil, porque você tem um status social embedado ali dentro dentro do seu NFT, que te diz alguma coisa sobre você, sobre ou seu poder aquisitivo, ou sua influência no mercado, etc. Então, eu acho que hoje essa narrativa é muito presente. Acho que não é tão claro para o mercado que essa é a principal narrativa que está aí. Tanto que você vê muitos projetos lançando NFT hoje, baseado em utilidade, mas eles esquecem que as pessoas compram NFT por um motivo diferente do que especificamente utilidade. Utilidade é legal ter, não estou negando que é uma propriedade boa, mas se você não entregar status social de alguma maneira, você não vai conseguir desancorar o preço do seu token ali da utilidade. Se você desancorar é muito importante, porque senão você não consegue valorizar o preço e vai virar um NFT de desconto numa loja que, cara, vale muito pouco. Ô Shira, tem uma galera que critica muito NFT e eles dizem que NFTs são mais um instrumento do capitalismo, que é feito isso para explorar as pessoas. E você deu um grande exemplo aí de status social que realmente um difere do outro. Mas eu também tenho uma dúvida, porque muita gente começa a lançar coleções e tem uma galera que entra para NFTs com o intuito de flipar os NFTs. Eu queria saber mais a sua opinião sobre isso. Galera que flipa, essas críticas que fazem sobre NFTs. Cara, eu acho as críticas super válidas, viu? Vou ser bem sincero, assim. É, eu acho que a nossa natureza como sociedade, nossa natureza humana, etc., ela meio que se repete, alguns padrões se repetem, e não acho que é tão diferente um NFT do Bored Ape de uma Ferrari, sendo bem sincero.
Só que um pouco mais pedante do que o outro, talvez. Depende, o cara de Web 2 pode achar um, outro de Web 3 pode achar outra coisa. Mas é uma sinalização, é uma sinalização. E algumas são bem mais sofisticadas, né? O mundo da arte é puramente sinalização também. Um cara vai ter uma Mona Lisa, não porque ele acha bonito deixar no quarto dele. É uma sinalização social também. Só que é um pouquinho mais sofisticada. Você consegue colocar um embrulho ali em volta dela para parecer algo mais intelectualmente sofisticado, mas, cara, é sinalização social também. Então, quase tudo que a gente vive desde branding de marca, de roupa, de moda, tudo que você imaginar, de alguma maneira tá. Até coisas mais simples, do tipo, que tipo de ciclo social de música que você gosta, é tudo sinalização social. Então, eu olho assim, com, com um certo ar de crítica, né, nesse sentido, mas ao mesmo tempo de muita aceitação, de que é um pouco da natureza humana, ter essa questão do estado social, a gente meio que tem que entender que isso existe, isso vai continuar existindo. E quando você pega uma ferramenta como essa tecnologia de NFT, que permite fazer isso, as pessoas vão usar nesse sentido, né? Mas eu não acho que é só isso, tá? Deixar bem claro que eu não acho que é só isso. Eu acho que dentro desse pacote todo tem uma série de vantagens de você ter um NFT que não são só sinalização social, mas que partem toda essa parte de utilidade, de comunidade, de senso de pertencimento. Tem gente que está montando a identidade virtual dela no mundo do Web3 aí, muito mais forte que no mundo real. As pessoas vivem esse mundo, é um instrumento legítimo de convivência também, eu acho que não tem nada de errado nisso. E a gente está vendo, assim, nos nossos olhos, a construção de novas estruturas sociais aí que a gente não via antes e não tinha perspectiva de ver antes. Então, acho isso muito interessante do ponto de vista de sociedade também, né? Qual que era outra questão eu esqueci já, É, eu do tinha Flip, né? perguntado sobre o que você acha do Flip, né? É. Também acho legítimo, acho que usar o NFT como um instrumento de mercado, assim, de você poder especular ou efetivamente ganhar sua vida ali com trading acho legítimo também. Pessoal, tem gente que não gosta de flippers, porque efetivamente eles estão entrando e saindo do projeto, eles são meio mercenários nesse sentido. Mas eles fazem um papel importante também. Todo market maker, os flippers são quase market makers ali. Eles estão dando liquidez para um cara vender, ele comprar e depois ele poder vender mais caro, né? É importante ter esse cara também, porque primeiro quando ele vende, ele dá a oportunidade de um novo cara entrar. Então, esse cara normalmente compram e vendem. Quando eles estão comprando, eles estão dando liquidez para o mercado para quem quer sair. E quando eles estão vendendo, eles estão voltando esse NFT na mão de alguém que efetivamente pode virar parte da comunidade de volta. Acho que são parte do sistema. Se não forem os flippers, pessoa física, vão ser os robôs. Vai ter o papel do market maker, e todo mundo que conhece o mercado financeiro um pouquinho melhor sabe a importância que o market maker tem no mercado geral. Ele é muito importante para dar liquidez. Se esse cara não está lá, os mercados estão muito menos eficientes. Então, acho legítimo também alguém viver de flipping não acho que talvez seja a melhor decisão para os bons projetos, mas é legítimo, acho. Boa, perfeito. E Shira, pô, vou fazer um questionamento aqui também, que eu confesso que eu também não tenho resposta, mas a gente fala muito de metaverso, metaverso aquilo, metaverso isso, e apesar da gente não saber exatamente o que é o metaverso, né, cara? Uma das acepções de metaverso que a gente pode entender é o momento em que a sua identidade ou o virtual vai ficar mais importante do que o mundo real, vamos dizer assim. E aí você tocou num ponto muito interessante, no ponto de que hoje já existem pessoas que constroem uma identidade baseada numa pessoa virtual, um avatar, um NFT, por exemplo. A gente pode falar o Punk 6529, a gente tem o DZ, entre vários e vários outros exemplos. Faz sentido isso para você, assim? O que eu quero dizer com isso? O sentido de onde a pessoa virtual vai ser, entre aspas, mais importante do que a pessoa atrás daquela tela? É, não, assim, eu tenho uma visão meio dividida entre. Eu acho que um mundo mais virtualizado no futuro, super virtualizado, etc., eu acho que vai ser uma bosta. Assim, pessoalmente, eu não acho que vai ser tão legal. Mas eu entendo ao mesmo tempo que é uma visão pessoal muito minha, tá? É, e eu também acho
totalmente ok alguém ter uma presença virtual mais relevante do que a presença real. Eu acho que é um estilo de vida meio que pobre, no sentido de que tudo é mais pobre, suas relações são um pouco mais pobres, sua, é, 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 seus prazeres são um pouco mais pobres, toda relação fica de baixa fidelidade, digamos assim, mas é uma maneira que talvez a maioria das pessoas consigam viver. E a gente não sabe para onde vai a tecnologia. Acho que a tecnologia ela pode avançar num sentido de que a gente chega naquela singularidade do VR, que a gente chama, que é onde você não consegue distinguir muito bem o que é real, o que é virtual. E nesse sentido, eu acho que não tem mais volta. Se isso acontecer, o mundo virtual ele vai ter muitas propriedades assim que vai ganhar do real. Eu vou poder ir para qualquer lugar, o conceito de espaço não vai existir mais. Tem uma série de coisas que vão mudar completamente. E pode ser muito bom para muitas pessoas, principalmente quando a gente vê que talvez outras estruturas sociais, talvez mais justas, possam acontecer no mundo virtual do que a gente pode simular estruturas sociais mais justas no mundo virtual do que no mundo real. E ao mesmo tempo é um caminho meio que sem volta, sendo bem sincero. Assim, não importa muito o que Shira, vou achar tal. A tecnologia está avançando, ela vai avançar mais, e quanto mais avançar, mais vai ser difícil voltar pro mundo menos virtualizado. Então, pessoalmente, eu acho que eu não gosto muito da palavra metaverso, porque a palavra metaverso ela é meio confusa, né? Ninguém sabe definir exatamente, acho que ninguém está certo, ninguém está errado, mas é uma palavra difícil de definir. Mas, pessoalmente, eu acho que a gente já vive numa pequena versão do metaverso, um metaverso meio zoadinho, que é onde você interage com uma tela ali, né? Um dispositivo físico ali, que é uma interface homem-máquina meio ruim. Mas você já está interagindo com uma versão de metaverso, e é só uma questão de tempo para isso evoluir mais e chegar nesse ponto que você falou, com uma definição mais formal, que é quando a gente vive mais o mundo virtual do que o mundo real, a gente estaria no metaverso. Que eu acho que é verdade para muitas pessoas já. Tá? Para muitas pessoas, 16 horas na frente do computador, dorme e acorda do computador ou celular. Eu acho que isso é bem comum. Então, eu pessoalmente tenho minhas restrições do estilo de vida Shira, que gostaria que fosse um pouquinho mais offline, mas eu acho que, independentemente do que eu acho, é o que vai acontecer, e eu acho que pode ser muito bom para muita gente. Boa, boa. E Shira, só para fechar a pergunta aqui também sobre isso, um outro problema que eu vejo muito nessa acepção de identidades virtuais é que no fim do dia a gente não conhece as pessoas por trás, né, cara? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pode, igual você falou, pô, o cara tem um NFT do Bored Ape, um CryptoPunk, muitas pessoas vão dar valor para aquela pessoa ali por trás daquele arroba do Twitter, por exemplo, e no fim do dia aquela pessoa pode ter sido uma pessoa que teve sorte, que ganhou um CryptoPunk lá atrás ou que pagou Ou barato robô, né? e pode muitas vezes ou roubou, exatamente. Pode, no fim das contas, estar querendo te passar a perna, né, cara? Então, assim, todos esses são problemas que eu reflito muito e eu não tenho resposta, porque, como você falou, é uma coisa que está acontecendo de forma natural, mas traz uma série de preocupações e problemas também que, pô, você vai falar com uma pessoa nova ali que acabou de entrar no mercado, não vai acreditar num cara que tem um CryptoPunk, um Bored Ape, etc, etc. Eu acho muito difícil no nível pessoal, né? Mas isso aí são os problemas para daqui a alguns anos a gente começar a talvez achar alguma solução. Eu também acho que vão ter várias questões meio complexas, assim, que a gente vai ter que resolver, né? Essa questão da identidade. Você deu um exemplo aí do Bored Ape, mas você vê isso acontecer com influenciador hoje em dia, né? Você não conhece, você não, tem influenciador que você não sabe como é a cara da pessoa na vida real, porque ela nunca postou nada sem filtro. Você não sabe como é, nem a parte física você consegue saber, muito menos a parte psicológica, quem está por trás daquele cara ali na tela ou daquela menina, você não sabe. E isso a gente já vê acontecer na prática, e esse mundo virtual vai intensificar isso muito mais. Vai ser bem difícil navegar nesse sentido. Por isso que eu falo que vai ser meio que uma cópia de baixa fidelidade do mundo real. A gente vai ter muitas dificuldades aí, porque a gente, sei lá, a gente foi moldado geneticamente a perceber algumas coisas muito, muito instintivamente. Você olha para uma pessoa no mundo real ali, você vê uma coisa estranha no olhar, você já sabe que tem uma coisa estranha, né? Como é que a gente não vai ter mais essas dicas do mundo real no mundo virtual? E como é que você lida com isso, né? Então, eu acho, assim, não tem resposta nenhuma, acho um puta desafio e vamos ver o que vai acontecer para frente, né? Quando começou a falar de NFTs, eu no início não dava muita atenção. Acho que a maioria das pessoas não dava muita atenção. Até que um dia a obra do Beeple,
eu não estou enganado. Sei lá, foi vendida por quanto? 70 milhões, se eu não estou enganado. Acho que é alguma coisa assim, não é? Uhum. E aí depois disso, caramba, como que os caras estão vendendo imagem digital, NFTs, por esse valor? E aí depois eu fui ver a história, ele, né, pintou uma obra por dia e no final acho que ele destruiu a obra toda. Aí o João me falou hoje aqui que você é detentor de um NFT do Picasso. Aí eu fiquei perguntando, do Picasso? Como que isso é possível? Conta aí pra gente. Cara, É o Picasso de verdade, né, cara? Tipo, é bem surreal, velho. é uma história controversa, mas eu gosto de contar, porque eu acho que tem uma narrativa legal por trás. No ano passado, acho que não lembro exatamente o mês do ano passado, mas foi no ano passado, no começo do ano, um grupo, um grupo artístico, ele chegou e comprou uma obra do Picasso numa casa de leilão, acho que foi na Sotheby, e o que eles queriam fazer? Eles queriam é, mon- fazer um questionamento artístico em cima dessa obra. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá, queimaram a obra fisicamente, primeiro digitalizaram a obra e depois queimaram essa obra física, né, do Picasso. E, cara, é uma heresia, né, você falar que queimou uma obra física de Picasso. Então, o que aconteceu? Quando isso saiu na imprensa, a pessoa começou a falar sobre isso, eles foram muito atacados. Esse grupo artístico sumiu, eles não quiseram mais falar com ninguém e tal, porque realmente foi um negócio bem feio, assim. Teve muito comentário negativo. E, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, eu li sobre o que estava acontecendo e tal, mas fiquei com aquilo na cabeça e, de alguma maneira, eu achava que tinha alguma narrativa por trás de fazerem aquilo do que simplesmente, vou queimar essa obra e tal. E comecei a ir atrás dos caras. E não foi fácil, tá? Encontrar. Demorei alguns meses aí, muita pesquisa. Os caras tinham medo que eu fosse jornalista. Ixi, foi uma treta aí. Mas encontrei os caras para entender o que tinha acontecido. E daí eu entendi um pouco da narrativa do que eles estavam trazendo lá, que hoje faz sentido para mim, que era eles estavam naquele momento ali queimando aquela obra para questionar alguns pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista mais artístico, é muito ligado ao mundo da arte, essa ligação entre o que era queimado no mundo da arte era muito relacionado à censura. E em Web3 a gente tem uma visão de queimar de uma maneira bem diferente. Queimar no mundo de Web3 é outra coisa. E eles queriam mostrar, né, que a Web3 e a arte na Web3 estava questionando muitos conceitos que a gente tinha tradicionalmente na arte. Então, queimar uma arte e transformar em NFT ia trazer um novo significado para isso. Mas, além disso, eles também estavam vendo uma questão questionando o que é arte de verdade. A arte é o instrumento físico onde ela está, ou a arte é uma construção social que as pessoas fazem em cima daquela ideia, daquele meme, né? E queimando o instrumento físico da arte, o que aconteceria com a ideia? Ela pode continuar a perpetuar em outros meios? E é a ideia do NFT. Então, se eu queimar a obra física e manter uma obra digital por meio de NFT, vai se transferir essa construção social, esse valor da arte para o NFT? E eu achei super interessante esse questionamento. E o terceiro questionamento era também da questão a obra física ela vai uma hora vai ser destruída. Você não vai conseguir manter aquela obra para sempre. E dentro do universo de digital, você conseguiria ter perpetuidade da obra. Achei muito interessante as três narrativas, fui atrás dos caras, entendi essas três narrativas e fala, cara, eu acho que eu vou querer comprar essa obra. Não só por isso, mas também porque era a primeira grande obra que estava sendo queimada de um grande artista e transformada em NFT. Então eu comprei essa obra meio que é, no private deal ali com os caras. E, cara, fiquei com essa obra, não faço muito alarde sobre ela, acho que ela tem um valor histórico grande, acho que o valor histórico vai aparecer muito mais para frente. Eu comprei ela mais para longo prazo, porque eu gostei também dessa narrativa. E eu acho também, quando eu vi que queimou a obra do Picasso, eu também achei uma heresia assim. Mas eu tenho essa natureza de gostar de coisas de fronteira, de explorar coisas novas. E hoje eu até tenho um certo orgulho de ter feito isso, de ter comprado e ter essa obra aí dentro do minha coleção de NFT.
E só o futuro vai dizer que vai acontecer com essas narrativas. Exatamente. Realmente é uma pergunta muito profunda. O que é arte? Eu fiquei aqui pensando e eu não consigo responder isso. E talvez esse negócio de NFT, esse modelo de arte digital, também passa por uma mudança cultural nas pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. E aí quando você fala, pô, uma obra virou um NFT, muita gente vai te criticar por isso, mas realmente a narrativa é o que é arte. É. Isso é, E o mais isso é legal algo ainda é que profundo. não tem resposta. As melhores perguntas são as que não têm resposta. Essa pergunta não tem resposta, e acho que dificilmente vai ter resposta, assim, uma resposta que todo mundo concorde num curto espaço de tempo. E, cara, eu adoro esse tema de perguntas que não têm resposta. Eu acho que elas têm que ficar sem resposta para sempre, para falar a verdade. Boa, Shira. E agora mudando um pouco a narrativa, saindo um pouco tanto de Shira, trazendo um espectro um pouco mais distribuído, né, cara? Além de ser o Shira, pessoa colecionador, investidor e tudo mais que a gente está conversando aqui, você também é um dos fundadores da Fingerprints Down, né, cara? Você consegue explicar pra gente o que que é Fingerprints e o porquê que ela surgiu? Bacana, bacana. Tem muito a ver com o que a gente já falou até agora, né? Bom, a Fingerprints, ela nasceu nessa minha busca aí por entrar no mercado de NFT, quando eu entendi a narrativa e tal. O Luiz, que era meu sócio na Povo na época, ele estava também buscando um jeito de se colocar no mercado de NFT, mas naquela época não tinha projeto ainda. Os projetos não estavam lá. E a pergunta é, cara, como eu me exponho a um mercado que não existe ainda? Assim, obviamente existia NFT ali em 2019, 2020 mais ou menos, tinha vários NFTs, mas o grande mercado de NFT não existia ainda. Se eu quisesse me expor a ele, eu não tinha como fazer isso. Então a tese foi, que até montada pelo próprio Luiz, e daí a gente conversou sobre ela e tomamos essa decisão, foi vamos pegar e, e copiar o modelo do mercado de arte mesmo, que é pegar obras históricas, obras que quebraram padrões, que criaram novos paradigmas, e começar a comprar aquelas obras, no sentido, em NFT, não as obras tradicionais, mas comprar as obras de NFT que têm valor histórico, as primeiras obras, as que quebraram alguns padrões. E essa tese fez muito sentido para a gente começou a comprar algumas obras que tinham um valor histórico muito grande, principalmente que a gente chama de obra de arte generativa, on-chain na época, né? Então a gente encontrou uma coleção chamada Autoglyphs, que é uma coleção que foi criada pela própria Leva Labs, que tinha criado o CryptoPunks. Foi o segundo projeto do CryptoPunks, da Larva Labs. E começamos a comprar essas obras com o objetivo de ter essas obras de valor histórico. E começamos a contar essa história para outros amigos que estavam envolvidos no espaço também, ou que estavam entrando, empreendedores aqui da esfera brasileira. E todo mundo ficou fascinado por essa ideia. Então, daí todo mundo junto começou a comprar essas obras também, fazer o mesmo playbook. E no final, a gente se viu todo mundo com um monte de obras na mão ali. E, de alguma maneira, para a gente fazer gestão e poder alavancar um pouco o valor dessas obras, a gente queria, de alguma maneira, juntos fazer esse trabalho. E daí todo mundo, então, doou as obras para uma DAO que a gente criou, e a DAO emitiu tokens, e aí nasceu a Fingerprint DAO, que no começo era uma DAO muito de colecionadora, né, para essas artes históricas, e depois virou uma coisa um pouquinho maior, uma tese mais de ser um MoMA digital, assim, de virar um museu de arte moderna, só que da Web3, né, onde a gente consegue colocar um monte de serviços em cima ali, que, que efetivamente a instituição vale mais do que a coleção em si. A gente consegue comissionar novos artistas, consegue fazer lançamentos, consegue, de alguma maneira, controlar essa narrativa da própria arte, mais fine art, assim, de Web3. Então, assim nasceu a Fingerprints, e depois esse primeiro início aí, a narrativa meio que se espalhou no mercado de Web3 todo, daí entrou os grandes investidores, né? Entrou os grandes fundos também, A16Z, USV, Variant, e esses caras aí nos ajudaram também a montar toda a narrativa e montar a DAO como uma instituição hoje que ela é. Boa, Ishira, só para reforçar e entender então,
Por que os NFTs com valor histórico e não entrar nos NFTs, assim, o pessoal todo também entender. Por que a Fingerprint de cara foi nos NFTs com valor histórico, que já tem um É. passado, já teve um background, e não nos NFTs assim, pô, amanhã vai ter um mint da coleção X da Nike, por exemplo. Por Uhum. que vocês já fizeram essa diferenciação logo de cara, assim, não foi de interesse entrar na próxima Blue Chip, mas sim entender e agregar todo esse valor que o ecossistema está trazendo? Boa, boa. Eu acho que a resposta mais óbvia é mais uma questão de DNA mesmo, porque quando você entra. Imagina que o mercado não existe ainda, você não tem os playbooks, então você meio que tem que descobrir quais serão os próximos blue chips. Esse não é um trabalho fácil, tá? Ainda, mas você não sabe se vai ter, você nem tinha um conceito de blue chip ainda na época, então você nem sabe se vai existir isso. Então, o mercado que a gente estava todo mundo aprendendo, não tinha um consenso do que seria um bom projeto, não seria um bom projeto, não tinha board ape, não tinha nada disso ainda. E a gente, como estrutura de DAO, a gente deveria ser nesse momento, se a gente quisesse por esse caminho, muito mais parecido com uma estrutura de venture capital do que uma estrutura de colecionador. Então a gente tinha que ter uma estrutura de research mais forte, a gente ia ter que ter uma área de análise mais técnica, mais forte dos projetos. E é uma estrutura diferente de negócio em si. E nosso DNA era muito mais ligado à arte. Então tinha colecionadores lá dentro, a gente tinha contato com pessoal muito relevante dentro do mundo da arte. Efetivamente, a gente já estava colecionando, então a gente já tinha um olhar para a arte específica mais apurado. E o mais importante, quando você aposta no valor histórico, você está meio que apostando no mercado inteiro. Porque se o mercado inteiro de cripto, ou de NFT vai para frente, com certeza quem tem valor histórico também vai se apreciar. Você não tem que acertar no próximo grande projeto. Você já acertou na tese. E é mais ou menos isso que a gente fez. Foi só um caminho mais fácil e mais condizente com o que a gente tinha em termos de DNA dentro do grupo ali, né? E por que DAOs? O que te atraiu DAOs? Qual é a sua narrativa para DAOs? Bom, lá atrás, cara, DAO não era tanto. Né, quando eu falo lá atrás, é engraçado, né? Quem tá falando de um ano atrás. É um ano e pouco, quase 2 anos atrás. DAOs era um negócio muito novo, assim. Tinha poucas DAOs nascendo, tinha essas DAOs de colecionadores, tinha a Flamingo, que já tinha nascido, tinha algumas ali, a Blizzard, eu acho que estava nascendo, mas estava todo mundo aprendendo. E veio muito da vontade de explorar mesmo. A gente não queria fazer algo mais do mesmo, assim, vamos fazer, montar uma instituição offshore, não sei o que, e fazer isso como um fundo, nada disso. A gente queria mesmo explorar, a gente estava no mood de explorar o mercado e ver o que a gente conseguia construir em cima disso. Então, na época, a resposta simples é: vamos explorar uma coisa nova, vamos embora. Hoje, eu entendo que DAOs funcionam muito bem para alguns cenários e para outros não. Eu sou um pouco cético de transformar qualquer negócio em DAO. Acho que DAOs elas tendem a performar muito mal em alguns tipos de mercado, principalmente os bem competitivos, onde você precisa de muita eficiência operacional para rodar. Ela ganha em alguns pontos em detrimento da eficiência. Isso acho que é uma coisa que o mercado está entrando em consenso já hoje. Mas para alguns mercados é uma coisa muito boa, no sentido de public goods, parte de educação, parte que exige muito de comunidade, de ter uma comunidade forte em volta ali. Acho que DAO funciona muito bem, mas não são todos os casos de uso. Então, hoje, eu acho que a Fingerprint ainda deveria ser uma DAO, se fosse criada hoje, mas não acho que toda instituição que tem que ser criada hoje deve ser uma DAO. Acho que está longe de ser verdade. Boa, legal. E me explica um pouco mais sobre esse ponto, assim, como você acha que as pessoas hoje na Fingerprint foram convencidas a participar de uma DAO que gera algo diferente sobre NFTs, que era algo mais diferente ainda, de comprar um token no meio, tipo assim, por exemplo, A16Z comprar um token de uma DAO que investe em NFT, tipo, é muita camada para mim, que eu fico até pensando, cara, como é que o pessoal convence essa galera assim? Como é que foi esse processo, Shira? É muito mais fácil do que parece, cara. Parece que é um negócio assim, e aconteceu meio naturalmente, porque a gente trouxe para DAO.
quem estava na fronteira, assim. Você pega os principais caras que estavam experimentando sobre isso, foram os que entraram na DAO. Quem não entendia muito bem, ele entendia porque confiava em um desses caras. O pessoal da... Putz, entrou lá o Dylan da Figma. Ele entrou na DAO, cara, um cara ali que gosta muito dele, que tá meio na cola dele, ele vai entrar na DAO também, se ele não tiver muito seguro, se não entender muito o que tá acontecendo. Mas se ele não sabe nada, assim, não tem nenhuma conexão, nenhum ponto de contato ali, isso provavelmente não faz sentido pro cara entrar. Então a gente entrou um grupo muito experimental no começo, todo mundo querendo experimentar, entender o que é, vamos construir isso junto, vamos surfar essa tendência junto. E foi o mote da DAO. E ao mesmo tempo foi uma coisa muito boa também no sentido de comunidade que a gente criou lá dentro. Era tudo like-minded, todo mundo que entrou era meio que estava na mesma pegada, tinha um senso de pertencimento de grupo muito forte e assim, um capital intelectual imenso. Assim. As pessoas que a gente conseguiu, que estavam fazendo essa fronteira, a gente teve sorte também de ter contato com essas pessoas, era assim, estarrecedor. As pessoas estavam dentro da DAO no começo, estão hoje ainda, assim, um nível assim, fantástico. Assim, o melhor que a gente poderia encontrar em Web3, a gente tinha encontrado ali. E veio de uma maneira orgânica, cara. Não foi, sendo bem sincero, não teve muito esforço. Não teve mesmo. Ô, Shira, me tira uma dúvida que me apareceu aqui agora. Por que o nome Fingerprints, cara? Acho que eu nunca vi a resposta dessa. Tem alguma justificativa por trás ou foi meio que brainstorm, assim? Foi um brainstorm, mas acho que veio do Luiz isso aí, porque tinha um dos autoglyphs que tinha que a gente comprou lá no começo, que tinha o formato meio de fingerprint, assim, é quase uma hashtag assim, mas que parecia assim o fingerprint como é que chama em português? Impressão Impressão digital. digital. Parecia assim, a gente olhou aquilo, putz, tem uma imagem de fingerprints aí, vamos explorar isso mais e virou o nome. Então foi mais um brainstorm, e meio que todo mundo gostou, todo mundo achou animal e vamos embora. E como que funciona a Fingerprint? Alguém quer entrar, alguém de fora, assim, é aberto para qualquer um? Ela é aberta, só que a gente, obviamente a gente não faz nenhum tipo de marketing, de venda de token, nada disso, a gente quer ficar longe de questões de security, etc. Então a gente não tenta captar novos membros ativamente, nem falar que é um investimento, não é nossa pegada. Mas para entrar na Fingerprint é relativamente fácil. Só não acho que é tão democrático, porque tem que ter uma quantidade de prints lá, que é 5.000 prints, e você vai ter que comprar ela meio que OTC, você vai ter que negociar com alguém que já tem os prints ali. Mas tendo essa quantidade mínima, você tá apto a entrar no Discord, ter acesso à maioria dos grupos, não todos, né? Alguns grupos são fechados, principalmente comitê de compra, para não vazar informação, tem uma série de questões ali específicas, ou de alguns projetos específicos. Mas tendo 5.000 prints, você já é oficialmente parte da DAO ali. Não tem não passa por nenhum tipo de análise específica. É permissionless nesse sentido. Boa, boa. E Shira, agora também saindo um pouco da Fingerprints e voltando para você, cara, eu tô acompanhando bastante, pô, seu Twitter, Instagram, etc, etc. E eu vi que recentemente você fez algumas aquisições um tanto quanto relevantes, assim, no universo de NFTs, envolvendo Punks, envolvendo Moonbirds e etc. Eu queria ouvir de você, assim, eu sei que é muito mais complexo do que apenas uma resposta, mas assim, qual que é a sua tese hoje de colecionador de NFT, assim? Quais são as coisas que você mais procura analisar na hora de uma coleção? E, de novo, eu sei que vai ter que ser uma resposta resumida porque é muito mais complexo e demanda uma análise muito mais criteriosa do que apenas uma resposta aqui. Mas se você pudesse escolher algumas coisas, assim, o que é importante para você? Bom, legal. O primeiro eu vou dizer que eu não sou muito sofisticado quanto as pessoas imaginam. E a maioria das pessoas que são sofisticadas, elas também não são tão sofisticadas quanto as pessoas imaginam. Minha tese hoje de NFT passa por uma questão mais de longo prazo que eu estou vendo o mercado. Então, como eu vejo o mercado andando a longo prazo e como eu vejo como as coleções estão encaixadas no mercado andando. CryptoPunks é fácil porque é quase uma aposta no próprio mercado de NFT. Ele tem um valor histórico, é o primeiro PFP, quase os caras que criaram o RC621, o contrato deles é um precursor aí do padrão.
E eu acho que eles têm um valor histórico muito grande. É a mesma tese ali de próprio Fingerprints de comprar autoglifos, mas no mundo mais de PFP. Então, eu acho uma compra fácil nesse sentido, e pela comunidade mesmo de punks, que é muito forte, as pessoas que estão lá são o pessoal mais low profile, são mais OGs low profile, mas muito fortes, assim, no sentido de que tem muito capital intelectual ali, então é legal estar envolvido. Então, para mim, foi uma compra fácil de fazer. Aí, Moonbirds, Codas, que eu comprei também, está mais ligado a uma questão de uma aposta minha nessas empresas que estão por trás desse projeto, na Proof, no caso do Moonbirds, e a Yuga Labs, no caso da Yuga Labs, a Animoca e a Improbable, no caso do Other Side, que é dos Codas, que é uma aposta de que eles estão, de alguma maneira, montando a narrativa do que vai ser a próxima geração de Web3 aí. Minha tese é que a Yuga Labs, Proof, etc., vão querer levar as coleções dessas marcas para ser uma empresa de mídia mesmo, para ser uma próxima Disney, só que a Disney da Web3. E eu acho que as empresas estão mais bem posicionadas para fazer esse futuro, tanto em termos de capital, quanto em termos de capital monetário, quanto em capital intelectual. Está todo mundo ali e eles têm um efeito de rede muito grande já. Então, se alguém quiser entrar seriamente em Web3, é difícil não falar com a Yuga. Muito difícil, sabe? Não, sei lá, alguém. Eu acho que vai ser uma loucura, por exemplo, se o Facebook quiser lançar a plataforma deles ali sem nenhum contato com a Yuga. Acho meio doideira, assim. São os caras que estão hoje na linha de frente e eu acho que tem a melhor posição para controlar essas próximas narrativas. Se vai ser, se não vai ser, não sei, tá? Aí é uma especulação toda do meu lado, mas eu acho que é um trade assimétrico. Você compra uma coleção dessa hoje, se der, as coisas andarem meio de lado, em 1, 2 anos, você vai perceber e você vai conseguir sair num preço ainda bom. Mas se as coisas explodirem, você vai ter um ganho aí explosivo muito fácil. Então é mais por essa simetria que eu tô nesses projetos hoje. Ô, Sheila, ultimamente eu tenho escutado muito falar sobre inteligência artificial, arte generativa, inclusive no Twitter, todo mundo está postando algo relacionado a isso. Eu queria saber um pouco sobre sua opinião. O que você acha? Dá para combinar os dois? Faz sentido? Cara, é impressionante o que está acontecendo em termos de AI, assim, não só na parte de arte, mas enfim, em todos os campos possíveis. A gente chegou num nível agora que vai ser difícil de acompanhar os próximos passos de AI, porque eles estão numa ordem de magnitude de crescimento assim muito grande. Eu pessoalmente estou muito impressionado, principalmente nos últimos algoritmos aí, o DALL-E 2, GPT-3, eles são todos impressionantes principalmente para quem é técnico, para quem entende como funciona um algoritmo e ver o que eles estão fazendo sem na verdade ter uma lógica por trás. É uma rede neural enorme, né? Imagina que não tem um programador que está lá colocando isso, se acontecer isso, faz aquilo. Não, ele é uma rede neural enorme que basicamente é uma simulação de que seria um grande cérebro ali, tomando decisões, entendendo conceitos. Acho impressionante, assim, ele desenha uma cabeça e ele sabe que embaixo da cabeça tem um corpo, sabe? Como é que uma inteligência artificial tem essa noção de que embaixo de uma cabeça tem um corpo e se tem uma gola aqui, provavelmente tem um blazer embaixo. Essas coisas, para o usuário comum, não é tão fácil de entender. Mas para quem é técnico, sabe a complexidade que é isso, sabe que o nível de complexidade. E quando você olha para essas expressões de AI no mundo de arte assim, e afins, né? Arte, música, etc. Dá para entender essas expressões como arte, tá? Eu consigo entender essas expressões como arte. Porque, de alguma maneira, esses algoritmos conseguiram entender e é, é, entender algum conceito e representar aquele conceito numa imagem. Não acho que é o mesmo tipo de arte, mas eu do ponto de vista prático, assim, pensando que é uma rede neural que está fazendo aquilo, é quase o mesmo mecanismo que um cérebro de uma pessoa faria. Obviamente não é a mesma coisa, mas é um mecanismo muito parecido. Então eu consigo ler isso como arte.
mas ao mesmo tempo eu consigo respeitar quem não vê isso como arte, que entende que a arte está em outra coisa. A, tem, eu gosto de tem um texto muito legal que até é atribuído a inteligência artificial, mas não é um artigo de uma pessoa, que diz que só existe arte quando você tem alguma uma ameaça. Uma ameaça de crítica, uma ameaça, quando você está colocando o seu na reta, quando você está fazendo a arte, de alguma maneira você está sendo ameaçado, né? Ou por uma crítica, ou por uma censura, ou por, não sei, tem um sentimento por trás ali que define a arte em si. Eu acho uma definição válida e nesse sentido não seria o AI não seria uma considerado arte. Até que você prove que AI não sente ameaça também, o que acho que pode sentir, totalmente pode acontecer. Então é tão complexo, é tão difícil de navegar e é tão. é, Qualquer palavra que eu fale aqui vai ser tão antiga daqui 6 meses que eu prefiro até me abster de alguma dessas discussões, porque elas vão estar com uma perspectiva totalmente diferente em 2, 3, 4, 5 anos e a gente vai estar discutindo outras questões mais complexas e provavelmente mais assustadoras também. Assustador, eu já fiquei assustado. É assustador, cara, é assustador. É assustador o que está acontecendo. Ô Shira, eu sei que a gente falou bastante aqui sobre pô, CryptoPunk, Bored Ape, Moonbirds, mas eu queria também te fazer uma pergunta, até de curiosidade própria, né, cara? Como que você enxerga o mercado de NFTs de música, por exemplo, né? Que é um mercado que ainda não está em ascensão no sentido mainstream, como NFTs de PFPs, NFTs de imagens, vamos dizer assim, mas é um mercado que, se você parar para pensar nas entrelinhas ali em comparação com o mercado tradicional, faz total sentido exatamente pelas mesmas razões que os NFTs hoje estão bombando, vamos dizer assim. Você também tem interesse nessa área e até além disso, assim, o que você acha desse mercado mesmo, assim? Te atrai, faz sentido? Qual é a sua visão? É, Cara, há uns meses atrás eu comecei a apostar um pouco no mercado de fotografia em NFT. E eu faço um paralelo com música, a parte de fotografia. Eu tinha expectativa maior do que efetivamente aconteceu no mercado de fotografia. Eu achava que era um mercado que se beneficiaria muito por NFT, principalmente pelo fato de fotografias serem muito fáceis de copiar e muito presentes na vida das pessoas. E poderia ter um upside grande aí. E eu estava errado, para falar a verdade. Ou o timing do que eu estava imaginando estava errado. E eu sinto um pouco disso no mercado da música. Eu não sei exatamente explicar o porquê, mas eu sinto que está patinando, sabe, no mercado de NFT. Eu não sei se é porque já é uma questão mais mainstream, a música já é mainstream, talvez é tão mainstream o mercado de música que a questão da propriedade até meio que se perca, não faça muito sentido assim. Você fala para uma pessoa que não está no mercado de NFT, é meio estranho assim. Ah, tá, você tem a propriedade da música. A pessoa só entende a propriedade no sentido de royalties, etc. Mas a propriedade da música é um negócio tão difundido, tão efetivamente consumido pelas pessoas, que o conceito de você ter uma música ironicamente, fica mais fraco. Olha que engraçado, porque ele fica mais fraco do que você pode imaginar, se todo mundo ouve aquela música, então ter aquela música é uma coisa que teria muito valor social. E por incrível que pareça, acontece o contrário. Isso eu acho muito engraçado, assim. Eu não consigo explicar o porquê. Eu sinto que acontece. E eu sinto que acontece a mesma coisa no mercado de fotografia. Por acesso à mídia, todo mundo consegue tirar boas fotos hoje, etc. É difícil fazer também não sei explicar a razão, mas é um mercado difícil também. Então, eu não sei explicar, mas eu não sou tão bullish com o mercado de música. Eu sei que tá tendo uma narrativa forte agora, voltou a ter uma narrativa forte, mas eu não sou tão, cara, não me pegou, assim. Eu não entendi ainda. Acho que pode estar dentro da minha ignorância também. Vou dizer que não estudei quanto eu deveria, provavelmente, mas não me pegou. Não entendo ainda. Tá? Mas, obviamente, posso estar muito errado. Ô, Sheila, a pessoa que tá em cripto hoje e diz que nunca errou em cripto, nunca fez uma cagada, tá mentindo. Eu queria saber se você consegue compartilhar uma boa aí com a gente, algo que você fez que deu ruim. Não, cara, eu acho que os maiores erros que eu. Assim, tu vi muitos erros, tá? Meu Deus do céu. Assim,
eu gosto Você não de. tá sozinho, tá? Só pra É, falar, você não tá sozinho nessa. mas os erros de. Esse, por exemplo, no mercado de fotografia foi um erro que eu tomei, mas sabe aquele erro que você coloca dentro do custo de aprendizado? Para mim foi o custo de aprendizado. E eu fiz um acerto ali no mercado de fotografia, que foi uma coleção chamada Where My Vans Go. Essa coleção pagou por todos os meus. É, pagou por todos Pô, essa os. coleção é muito massa, velho. Eu É, acho muito massa essa coleção. eu mintei vários, cara. Eu fiquei amigo lá do Drift, né, que é o fotógrafo. E ele tava fazendo um mint da segunda leva de mint dele, e ele tava para finalizar ali. Eu falei, cara, quanto você tem ainda? Eu tenho tanto, eu comprei todos que eu podia. Então eu dei sorte, foi uma tacada que eu dei muita sorte nesse mercado. Mas foi um erro assim, conceitual assim, de esperar, mesmo que parecido com o que eu falei do mercado da música aí, e não aconteceu alguma coisa. Não é um erro esdrúxulo, então vou contar o outro também. O outro tem muito a ver com o mercado de próprio investimento, de trading. É muito fácil errar no mercado de trading. E quando e o pior, na verdade, é você acertar logo de cara. Quando você começa a acertar logo de cara, você baixa a guarda do seu risco. Bastante. E daí você vai tomar, cedo ou mais tarde, você vai tomar uma porrada. Essa porrada vai ser grande. Eu tomei uma porrada muito grande em 2019, eu acho. E essa porrada aí me fez falar, cara, não vou mais. Eu não vou mais tradar como eu estava tradando. Porque eu tinha parte da empresa, mas eu também fazia as coisas na pessoa física, né? E o que me fez parar de tradar foi quando eu percebi que essa estrutura psicológica para você tradar tem que estar muito em dia. E não é que você tem que você tem que acertar a maioria das vezes, tem que acertar sempre, porque quando você errar, você vai tomar. Então, eu achei que não estava preparado para fazer isso. Eu acho que 99% das pessoas não estão preparadas para fazer trading. Se elas estão indo bem é porque elas não. A maioria delas é porque não chegou o grande dia, onde elas vão mal. E esse dia vai chegar, elas têm que estar preparadas. Óbvio, conheço muito bons traders aí que fazem um trabalho excepcional e aprenderam já essa lição e estão continuando a operar. Mas eu não conheci um cara bom que nunca tivesse passado por uma grande porrada, assim. Então, se você não passou por uma porrada ainda, vai chegar essa hora, porque empiricamente eu vi que todo mundo passou assim e se questionou em algum momento. Então, meu outro erro foi, isso me custou bastante, foi a parte de trading alavancado. Isso foi um aprendizado que eu tive que me fez efetivamente mudar um pouco a visão que eu tinha sobre o quão bom eu pessoalmente era nessa questão de trade. Boa, boa. Igual o Golf mencionou, todo mundo tem os erros e muitas vezes esses erros são o que te levam onde você está hoje também, a forma com que você pensa, etc, etc. Exato. Tira, eu sei que a gente falou muito de futuro, cara, e que você já falou que você não imagina como é que as coisas vão ser daqui 10 anos. Então eu vou até reformular a pergunta que eu ia fazer, né, cara? A gente está vendo uma adoção muito grande de grandes empresas, de companhias aéreas, Disney, Meta, Budweiser, Nickelodeon, enfim, muitas empresas entrando nesse mundo de NFTs. Se você pudesse prever alguma coisa para daqui 2 anos, então eu não estou falando daqui 10, tentando trazer um pouco mais próximo, ainda sabendo que 2 anos em cripto É, são 10 anos na vida real. Então, assim, estou tentando melhorar um pouco a situação. Mas se você conseguisse fazer algum exercício de futurologia, como você imagina que daqui a alguns anos, pode ser até menos do que isso, nós vamos estar com os NFTs? E aqui nem tanto focado no mundo de arte, colecionador, mas assim, você acredita que vai chegar um momento que a gente vai, por exemplo, comprar ingresso do cinema em NFTs? A gente vai para o show XYZ com ingresso em NFT, que a gente vai comprar a passagem vai ser um NFT? Ou você acredita que essas coisas vão acabar dissociando e os NFTs vão ser utilizados para uma coisa e as coisas como, por exemplo, ingressos vão voltar não, vão continuar como são hoje? resposta curta. Eu acho que sim. Grande parte das coisas que a gente faz hoje digitalmente, elas vão ser NFT. Mas talvez por uma razão diferente do que a maioria das pessoas imagina. Eu não acho que NFT ajuda em muitos casos de uso. Principalmente, sei lá, vou num show que foi criado por uma empresa privada, e ele vai criar o NFT lá
qual que é a grande vantagem de ter o NFT lá? Sei lá, permitir uma venda secundária? Ou se não tiver, foi só um ticket de convite ali. Faz sentido estar no NFT, só para usar a tecnologia por trás, fora o hype ali? Em alguns casos de uso, não vai fazer sentido nenhum. Mas outros casos vão fazer muito sentido, e acho que, por exemplo, passagem aérea, acho que faz muito sentido. Você poder revender aquela passagem aérea, você ter pessoas ali fazendo criando um mercado paralelo ali em cima desse mercado de passagens aéreas e tal. Acho que faz muito sentido. Mas a razão que eu acho que isso pode acontecer é mais por uma questão de identidade virtual. Porque o que a gente está vendo hoje, que eu acho muito legal, é que as nossas carteiras de Web3, ou os nossos ENS, eles estão virando nossa identidade virtual, é o nosso login e senha para quase tudo. Então, por conectividade, pode ser que seja mais fácil, daqui a uns anos, uma empresa emitir alguma coisa para você atrelado à sua carteira, e não ao seu e-mail, atrelado ao seu NS, ao invés de atrelado ao seu e-mail especificamente. Então, pode ser que tenha uma migração aí de que os logins sociais possam virar, de alguma maneira, nossos logins em nossa carteira de Web3. E nesse sentido, daí vai meio que encaixar. Tudo bem, eu vou emitir alguma coisa para um indivíduo aqui, uma identidade virtual que é Web3, eu vou emitir num formato Web3, que é plugável e tal, etc. Então, acho que vai depender muito do que vai ser nossa identidade virtual. Se isso não acontecer, eu acho que vai ter poucos casos de uso que efetivamente vão bater na veia assim, de ter NFT, e alguns outros poucos também que não vão ter nada a ver com NFT e não vão estar lá. Mas difícil de prever, cara. Estou falando aqui dentro da minha ignorância também. Eu imagino que se o negócio de identidade virtual de endereço pegar em Web3, a gente vai ver muita coisa dentro do mesmo ecossistema aí acontecendo, meio que forçado por UX, por uma questão meio de facilidade para o usuário. Tá mudo. Chiro, então eu queria agradecer a sua presença no episódio de hoje. Foi uma conversa fantástica. Eu acredito que tem muita coisa ainda pra gente discutir, conversar. Então já fica na agenda aí uma rodada 2 desse papo. Mas para os nossos ouvintes, como que faz para te encontrar nas redes sociais, tanto você como a Fingerprint DAO? Boa. Twitter, para mim, minha perfil no Twitter, que é Renato_Shira, Shira. E isso no Twitter, tá? No Instagram eu nem vou adicionar porque é uma questão. O Instagram é mais pessoal mesmo ali. Eu não falo muita coisa de cripto, quase não falo nada. Mas é Twitter para falar comigo. E Fingerprints é @fingerprintsDAO, também no Twitter. Melhor maneira de entrar em contato. E daí tem link ali para Discord, etc. Pode brincar ali um pouquinho com os outros canais nossos também. É isso aí então, pessoal. Só queria adicionar que nada falado no episódio de hoje foi alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sempre sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Como vocês já sabem, cripto, NFTs, Ethereum são considerados ativos de riscos. Mas estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um. Estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima.